Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre um importante filósofo do movimento intitulado Idealismo Alemão. Vamos conversar sobre Fichte. Há outros vídeos no canal sobre Fichte. Hoje vamos conversar sobre um livro de sua autoria, Princípios da Doutrina da Ciência, publicado em 1794, no qual é abordado a estrutura das demonstrações, numa síntese quíntupla, que iremos aqui explicar. Então, o vídeo de hoje será sobre a estrutura quíntupla proposta por Fichte. Nesta estrutura quíntupla, ou síntese quíntupla, nós temos a análise de como o conhecimento e a realidade são construídos por meio da nossa consciência. Vamos apresentar então essas 5 etapas aqui presentes desta síntese, desta estrutura. Nós temos a tese, que é uma afirmação, algo que você afirme sobre algo, um enunciado, uma declaração, uma proposição. Quando você faz uma afirmação, qualquer afirmação, Maria é bonita, isto é uma tese. Na sequência, você tem uma antítese. A antítese é a negação da afirmação inicial. Passa a ser gerado aqui uma oposição. Em terceiro, você tem a síntese, que é uma interação entre, por um lado, a primeira afirmação que você fez, a tese, e por outro lado, a segunda afirmação que nega a primeira, a antítese. Onde você passa a ter uma conciliação, uma superação, uma evolução. Veja, se você defende a monarquia, se a monarquia é a sua tese, então a república, uma outra forma de governo diferente, pode ser a sua antítese. E um governo onde haja liberdade, igualdade, paz, pode ser uma síntese resultante da proposta pela monarquia ou da proposta pela república. Então estaríamos nos encaminhando para um tipo de democracia. Diante da síntese, o indivíduo precisa se posicionar. Ele precisa ter uma reação, uma atitude, exercer uma ação. Esta ação do sujeito diante da síntese implica em uma escolha. Ele vai escolher o quê? Vamos chamar este quarto estágio de posição. É a posição que você toma, é a escolha que você faz diante da síntese. Lembra, a síntese, ela surge da união da tese com a antítese. E de acordo com a posição que você assuma, isso pode gerar uma oposição. Ou seja, uma resistência, um desafio frente à síntese. A oposição tende a comparar a síntese com outras opiniões de outras pessoas, de outros autores, de outras fontes. E pode iniciar um novo ciclo. Então, resumidamente, tese, antítese, síntese, posição e oposição. Isso demonstra como a mente humana constrói o conhecimento de toda a nossa realidade. O Fichte, com esta tese, antítese, síntese, posição e oposição, essa estrutura quíntupla, ele enfoca o processo da evolução das ideias e dos conceitos. É claro, é um processo dialético, é uma confrontação com ideias e conceitos opostos, numa busca por uma solução e também pelo aumento do conhecimento humano. Há uma participação ativa, como você pode perceber,
do agente conhecedor, tá? E também das escolhas por parte desse agente conhecedor. Porque o tempo todo ele tem de fazer escolhas, ele tem de ter uma ação, tá, enfática ali. Mas vamos analisar melhor essa estrutura quíntupla. Vamos lá. 1, tese. 2, antítese. 3, síntese. 4, posição. 5, oposição. Então, vamos lá. 1 determina 3. Ou seja, a tese há de determinar a síntese. O 2 determina o 4. Ou seja, a antítese há de determinar a posição que você há de tomar. 1 e 2 são ligados por determinação recíproca de 3 e 4. Ou seja, a tese e a antítese são ligados por determinação recíproca a síntese, tá, e a posição. Tá? Ou seja, há uma interdependência, não são coisas isoladas, separadas. Elas estão vinculadas entre si. Gente, tá? É de vital importância para entender o pensamento filosófico de Fichte, você compreender essa estrutura quíntupla. O conhecimento, tá, não é algo fixo, definitivo, estático, parado, não. É algo dinâmico, tá? Em constante movimento. É um processo contínuo, dinâmico, em constante evolução por meio dessas oposições, da oposição que você encontra ali, nesse confronto de ideias, confronto entre afirmações, entre conceitos. Então gera uma oposição e desta oposição o conhecimento vai evoluindo. Há uma busca por novas e mais adequadas soluções constantemente. Tá? Então a gente pode afirmar que o progresso do conhecimento humano ele ocorre de modo constante, de modo contínuo. Gente, tá gostando? Deixe seu comentário sobre essa síntese quíntupla, tá bom? Do Fichte. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Mas vamos lá, tá? Você já deve estar pensando que isso lembra muito Hegel. Tese, antítese, síntese. Mas lembra, o Fichte é professor do Hegel, ele é anterior ao Hegel. O Hegel se inspirou no Fichte, tá? E não o contrário, tá bom, gente? Por aí não são coisas idênticas não, tá? Há nuances muito significativas que diferenciam, tá, o pensamento de ambos os autores no tocante a essa estrutura de demonstração da obtenção do conhecimento. O Fichte apresenta 5 estágios. O Hegel, 3 estágios. Isso já é uma diferença significativa em relação ao Fichte, o Hegel, no tocante ao processo de construção do conhecimento e da nossa realidade, por meio desta dialética. Então, o número de etapas em ambos os autores é diferente. O Fichte, por sua vez, ele apresenta 2 estágios intermediários, ou seja, e são de modo explícitos, tá? Tá ali, tá escrito explicitamente, que são a posição e a oposição. O Hegel, por sua vez, ele coloca a síntese, tá, como exercendo o papel central em seu sistema dialético, que já não vai ocorrer no Fichte, tá? Segundo o Hegel, a síntese ela se apresenta como um estágio no qual a contradição existente entre a tese e a antítese ela é não somente superada, mas transcendida. Mas o Fichte, ele pensa diferente. Para o Fichte, a síntese é somente mais uma etapa intermediária no processo dialético. E a síntese leva, tá, a posição e a oposição, que são outras 2 etapas. Tá? E, por sua vez, a oposição
ela pode gerar o recomeço de um novo ciclo dialético. Então, essas nuances significativas existem e hão de diferenciar o pensamento dialético do Hegel e do Fichte. Para o Hegel, o pensamento é pautado na ideia da totalidade, o espírito, o Geist. É um processo em construção e evolução da história universal. Não é o meu espírito individual particular, não. É de toda a humanidade. É um rio da história que vem sendo percorrido por esse Geist, por esse espírito. Um processo coletivo histórico, universal, de autoconhecimento deste espírito. O Fichte não. O Fichte está focado no indivíduo, em mim, em você. Está focado na mente humana, na consciência individual. Nós temos em Fichte a construção do conhecimento pelo prisma da pessoa diretamente envolvida, que é o sujeito conhecedor. É o eu individual, o eu divisível. É a minha mente, a minha consciência, a sua consciência. Então, o foco de ambos os autores é distinto. O Hegel tem uma visão transversal, histórica, que perpassa várias consciências individuais. Já o Fichte não, está focado na consciência individual, no sujeito conhecedor. Gente, espero que você tenha gostado. Veja os outros vídeos sobre o Fichte, tá bom? Deixa o teu comentário aí, vai. Muito obrigado pela presença. Valeu, até mais.